Meu nome é Júlia e o nosso grupo, composto por mim, pelo Maicon, pela Ana Paula e pela Sabrina, nós vamos falar sobre a implementação de políticas públicas para a redução da evasão escolar e do analfabetismo. A educação ela é fundamental para o crescimento pessoal e social. No Brasil, porém, nós enfrentamos desafios significativos, como a evasão escolar e o analfabetismo. A evasão escolar refere-se ao abandono dos estudos antes da conclusão de uma etapa educacional, e o analfabetismo é a incapacidade de ler e escrever. Ambos os problemas eles estão profundamente enraizados em questões socioeconômicas, culturais e estruturais, o que afeta milhões de brasileiros. Desde a década de 1990, o Brasil ele tem implementado diversas políticas públicas para enfrentar esses desafios. Entre elas, destacam-se o programa Bolsa Família, que visa reduzir a desigualdade social e aumentar a frequência escolar, e também o programa de alfabetização na idade certa, focado na alfabetização de crianças até o 3º ano do ensino fundamental. Essas políticas elas têm desempenhado um papel crucial na melhoria dos índices educacionais, mas ainda há muito a ser feito. Então, o nosso objetivo com esse vídeo é explorar como essas e outras políticas públicas estão sendo implementadas e quais são os seus impactos reais na sociedade, oferecendo uma perspectiva pessoal e as consequências dessa evasão escolar. Então, basicamente, o nosso trabalho optou tentar trazer o mais próximo possível a realidade dessas pessoas, como que as políticas públicas elas atingem a população. Pensando no contexto da evasão escolar e alfabetismo, essas políticas buscam garantir o acesso à educação e melhorar a qualidade de ensino, assegurando assim a permanência dos alunos nas escolas. O Brasil, como muitos países, enfrenta desafios históricos nesses campos, especialmente nas regiões norte e nordeste do nosso país, que são regiões mais pobres, e nas regiões rurais como um todo, onde a evasão escolar e o analfabetismo são mais prevalecentes. A educação é um direito constitucional e a sua implementação, essas políticas, é essencial para promover a igualdade e a oportunidade do desenvolvimento social. O Brasil tem alguns programas, dentre eles a gente pode destacar o programa Bolsa Família, que é um programa de transferência e redistribuição de renda que visa reduzir a pobreza e promover uma maior inclusão social. E tem como um dos principais requisitos que essas crianças e adolescentes das famílias beneficiadas frequentem a escola regularmente. Esse vínculo entre o benefício e a frequência escolar teve um impacto positivo, ajudando a reduzir a evasão dos alunos das escolas. Aumenta as chances de melhorar o desempenho acadêmico, reduzindo o analfabetismo ao longo prazo dessas crianças. Um outro ponto que a gente precisa falar é sobre a descentralização de colaboração e esses desafios num todo. A descentralização da educação envolve a transferência de responsabilidade de recursos do governo central para os estados e municípios. No Brasil, isso é realizado por meio de regimes de colaboração entre diferentes esferas do governo. Esses regimes buscam promover uma gestão mais eficiente e adaptada às necessidades locais. No entanto, a implementação enfrenta desafios significativos como a desigualdade regional, a falta de capacitação técnica das administrações locais, a coordenação entre os diferentes níveis de governo. E superar esses desafios são cruciais para que essas políticas públicas sejam eficazes em todo o país. Aqui na Escola Municipal do Musco, que é com a Ana Elisa, que é a coordenadora. Eu tô aqui na Escola Estadual Professor Moraes e agora eu tô entrevistando aqui a nossa vice-diretora. Eu vou fazer algumas perguntas a respeito do nosso tema aqui do trabalho. Você acredita que o ensino fundamental, médio, possui muitos casos de evasão escolar? De acordo com a faixa etária, se os alunos forem fora de faixa, isso pode ocorrer de uma maneira mais intensa. Dependendo da comunidade escolar que a escola está inserida, isso pode acontecer. A gente tem situações como o monitor de busca ativa, isso já é um programa da prefeitura. A gente faz um monitoramento da frequência quinzenalmente, para poder saber por que você está faltando, por que você não está indo na escola. Se a gente não consegue acionar por telefone, não consegue contato com a família, a gente faz visita domiciliar, e se mesmo depois a gente tem um instrumento que se chama BH na escola, a gente manda para a regional e eles mandam para o conselho tutelar. No ensino médio, a gente sabe que a evasão é muito alta. Aí a gente tem vários fatores. Na inserção no mercado de trabalho, que os meninos já são mais velhos, as famílias até precisam da ajuda financeira em casa, alguns alunos também por interesse próprio, para ter sua própria renda. Já no ensino médio, a família não tem mais o acesso à vida do estudante, O estudante é mais independente, não tem aquela
aquela necessidade, aquela dependência que tem, por exemplo, no ensino fundamental. Toma as decisões e uma das decisões é abandonar a escola. A escola, ela não é um ambiente assim, muito atrativo para o estudante. Por mais que a gente tente aproximar mais da realidade dele, principalmente na escola pública, a gente tem muito entrave para isso. Por mais que a gente tente as aulas mais dinâmicas, mas a gente tem entraves físicos, de estrutura física, de falta de verba, para adquirir materiais. Como o processo de alfabetização do ensino fundamental / médio, existem casos de alunos que possuem dificuldades maiores que os demais? Esses casos têm se acentuado no contexto pós-pandemia. A gente ofertou durante o período da pandemia atividades, mas o acesso a elas e a maneira como o pai ensinava em casa variava de família para família. Às vezes o pai estava em casa e podia acompanhar o estudante. Às vezes existiam pais que precisavam trabalhar, mesmo durante o período de isolamento, e não conseguia ter esse acompanhamento. Então, quando retornou, a gente teve uma seleção de alunos muito heterogênea, porque cada um estava num nível de aprendizagem diferente. A gente fez como escola, solicitou dados na SMED de professores fora do nosso quadro, para poder trabalhar num contexto de reforço escolar. Este ano nós conseguimos um professor pedagogo para dar um reforço para esses alunos de sexto que ainda estão com problemas de alfabetização. Principalmente os estudantes pós-pandemia, agora que estão entrando no ensino médio, agora a gente percebe uma defasagem muito grande. Baixo índice de leitura, péssimas interpretações de texto, alunos que não conseguem nem desenvolver uma letra legível para a gente poder trabalhar essa questão. A questão da matemática também, as defasagens são assim, enormes, então a gente tem esse problema. Existe algum programa ou incentivo que as escolas recebem para auxiliar na educação, seja um programa do governo ou próprio da escola? Que funciona a escola integrada para aqueles alunos que têm dificuldade na matemática do 6º ao 9º ano. Esse reforço escolar, que a gente chama de PIP atualmente, é um projeto de intervenção pedagógica. Ele funciona dentro do turno e atende os estudantes do 1º ao 6º ano. Além do monitoramento, que o professor lança as atividades planejadas dele, e aquilo é acompanhado, seja por meio de atividades, seja por provas, até a própria SMED acompanha as habilidades básicas necessárias para cada aluno. A gente tem um programa do governo do estado que chama Reforço Escolar, que coloca professores para trabalhar com os alunos, forçar essas bases que ele precisa, esses conhecimentos prévios que ele não trouxe do ensino fundamental. Então, e aqui, enquanto escola, a gente faz também projetos de monitoria, professores dando aulas mais direcionadas para os alunos com maior dificuldade. A gente tem muito sábado letivo que a gente usa para fazer, que a gente chama de aulão, onde o professor junta ali com aqueles alunos com mais dificuldade, trabalha especificamente com ele de uma forma diferente para ver se ele apreende esse conteúdo que está defasado. O não diagnóstico de alguns transtornos, como autismo e TDAH, por exemplo, eles também contribuem para o aumento da evasão escolar aqui no Brasil. O site GHZ disponibilizou informações sobre uma pesquisa que foi feita pela Universidade do Rio Grande do Sul, em parceria com a Universidade de Cambridge dos Estados Unidos. Essa pesquisa ela vem sendo desenvolvida desde 2011 até os dias de hoje e já contou com a colaboração de aproximadamente 2.500 famílias. E 11% dos casos de repetição de ano e abandono escolar poderiam ser evitados com tratamentos voltados à saúde mental. E nesse estudo, foi possível identificar que pessoas neurodivergentes têm riscos de 3 a 4 vezes a mais de abandonar a escola e 4 vezes mais de repetir de ano. Ou seja, transtornos como esse acabam trazendo um grande impacto no aprendizado e na vida escolar. Para melhor exemplificar esse processo de aprendizagem, a gente pode colocar em 3 etapas. O primeiro deles é a atenção, o segundo é a memorização e o terceiro, a aprendizagem em si. Para pessoas que têm algum tipo de problema relacionado a TDAH, autismo, por exemplo, se eles não têm atenção, eles não conseguem memorizar. E se eles não conseguem memorizar, eles não conseguem aprender. Então, esse problema de falta de atenção ocasionada pelo TDAH, por exemplo, dificulta muito o processo de aprendizagem. Isso acaba desanimando aquela criança ou adolescente que às vezes tem vontade de aprender, ele se esforça para aprender, mas, infelizmente, sem acompanhamento e sem a medicação adequada, ele não consegue.